Vamos falar um pouco sobre, talvez, um pensamentozinho de Cora Coralina, só para dar uma coisa bem legal. Vou ler aqui. Às vezes, o coração rasgado pela dor vira retalho. Recomenda-se, nesses casos, costurá-lo com uma linha chamada recomeço. Eu estava tirando o tarô ainda há pouco e eu estou aqui em Guapimirim e estou aqui descontraída, estou com a minha casa. Com minha casinha, porque às vezes eu consigo vir para cá, já fiquei uns espaços muito longos sem poder vir, como por exemplo o Covid, não pude vir aqui por 2 anos. Mas, ano passado praticamente não vim porque tive cirurgia, então teve uma bateria de exames, teve uma preocupação maior que eu tinha com a minha própria saúde, porque era uma cirurgia simples, relativamente simples, mas de resultados talvez meio traumáticos, né? Talvez eu me preparei para algumas notícias ruins. E também não foi, né, muito fácil o início de ano, porque aí você se resolve uma coisa e acha, oh, bom, passei, meu Deus, eu passei por isso, que legal. Mas aí outras surpresas, né? A gente tem sempre desafios na vida, passa. Eu não permito que essas coisas me abatam, né? Não além do necessário por alguns momentos, e eu aproveito esses momentos para reexaminar a minha vida, para rever alguns conceitos. E a morte foi um deles. Então, eu aproveitei esses momentos mais críticos para conversar com ela. E hoje ela até saiu no jogo de tarô. Ela saiu e isso me trouxe uma reflexão, né? Que é um dos arcanos que eu mais gosto, porque ela justamente marca finalizações e automaticamente inícios. Eu ainda não sei que mulher vai sair daqui depois desses inícios, né? Porque eu passei por momentos mais apertados e agora estou vivenciando um início. E esse pensamento de Cora Coralina, né, que às vezes o coração é rasgado pela dor, e a dor não é só a dor de perder um amor, também é de perder um ente querido, de perder um filho, de perder um pai, de perder um marido, uma esposa, ou um pai, uma mãe, né? Pessoas com as quais você estava ligado e que rasgou, aquela separação rasga. E realmente rasga, gente. E realmente dói profundamente. Então, a gente se sente realmente retalho, a gente não se sente como um todo, né? Fazendo partes ou inteiro como nos sentíamos. Porque quando a gente sente a dor, é porque aquilo era importante, aquilo faz falta. Então, a gente realmente se sente menos, não se sente mais inteiro, porque aquilo que acompanhava a nossa vida até aquele momento e que dava cor, dava perfume e às vezes até nos aborrecia, mas fazia a coisa acontecer de uma forma mais rápida, de uma forma mais acelerada, ia nos levando, de repente a gente se sente parado, a gente se sente menos. Então aqui eu não estou olhando apenas, né, para o amor entre o homem e uma mulher, mas para o amor filial, para o amor maternal, para o amor de amizade, que também às vezes se perde amigos. E não é só a morte, às vezes eles se vão, a vida bifurca, né? E leva você para um caminho e o seu amigo,
o seu amor, o seu filho, os seus pais, o seu pet. Não pensa você que a gente não sente muita perda dos pets? Eu senti muita perda daqueles que estiveram na minha vida até aquele momento, né? Fossem gatinhos, cães. Sim, por isso ela recomenda, nesses casos, costurá-lo com uma linha chamada recomeço. E às vezes é difícil. Aquele rasgo machuca e costurar vai machucar mais ainda. Porque você vai pegar numa carne ferida, numa carne rasgada, que não será mais a mesma. Então a linha do recomeço é uma linha difícil e muitos às vezes ficam aprisionados. Mas o jogo de hoje me trouxe uma visão muito interessante. Trouxe para mim a visão de que recomeçar é preciso. Então entra no isolamento, entra na caverna, que hoje saiu, né? O eremita é caverna, saiu a morte, saiu o eremita, saiu o diabo. Então vamos sair dessas amarras, desses aprisionamentos e vamos pensar no quanto foi bom ter aquela pessoa, ter aquele acompanhamento na nossa vida, né? Por algum momento aquele pet nos acompanhou, por algum momento aquela pessoa esteve conosco, fez parte da nossa vida, foi o nosso amor, nos ensinou a caminhar e também está nos ensinando com a sua ausência. É isso que eu venho humildemente trazer para vocês, a possibilidade de recomeços. É uma linha que machuca, a agulha vai machucar quando você começar a juntar outros novos pedaços na sua vida. É doído? É doído. Mas vai trazer paz, vai trazer harmonia. Eu tenho, com esses anos de vida, meus 71 anos de vida, já fui rasgada algumas vezes e já tive que recomeçar, recosturar. Tenho muitas marcas e eu sei que você aí desse lado, tem a idade que tiver, já teve algumas. Elas já te marcaram algumas vezes. Então, como Cora Coralina, também recomendo a você, pela minha experiência de vida, que recomece. Use essa linha chamada recomeço para unir novos pedaços de vida em você. Permita-se. Não fique presa a algumas coisas. Não fique ressentido com a vida. Agradeça aqueles que te acompanharam, mal ou bem, até ali. Deseje para eles coisas boas e vá fazer a sua vida. Vá cuidar dela. Vá ser feliz. Tá bom?